passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando aqui para o segundo bloco com o André Pimentel. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Como empresário, eu já tive altos e baixos. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o negócio é uma caixinha de surpresa. Sempre foi, sempre será. Nós temos vários exemplos de case de mercado. Aqui a Olivetti. Era uma mega empresa, hoje evaporou. A Solex Computadores era uma mega empresa, hoje evaporou, e tem várias outras aí. Indo para o brejo, tá aí algumas hoje recentes, aí vamos citar algumas aí. Outback, indo para o brejo. Fui, inclusive, convidado para participar de uma reunião onde poderia se desenvolver uma recuperação para que pudesse ajustar a empresa. Então, essa questão de consultoria é um negócio muito complexo, né? Aí, hoje, nós temos esse modismo de coach, essa coisa toda e tal. Eu fico aqui imaginando, qual é a realidade hoje para se fazer uma consultoria? Por onde se começa? Na pessoa, vendo as empresas, a conta das empresas, ou vendo a operação. Como é que na sua cabeça você define uma empresa? Eu tenho um ponto de definição. Para mim, a empresa ela parte de um ponto que é crucial, logística. Ponto final. É dali que se cria a lucratividade da empresa, enfim. Como é que você vê isso? Pronto. Como consultor? Toda vez que eu chego a uma empresa, que eu sou convidado para poder analisar uma empresa, eu vou em cima dos números. Então vamos lá, peraí, deixa eu pegar um ganchinho, não estou te cortando, falando em cima dos números. Qual a diferença entre markup e lucro real? O markup é uma métrica que tem principalmente... Mas eles confundem isso, eles acham que... Quando eu pego esse produto aqui para vender na minha loja, aqui o Batman, eu compro ele por 100, vou vender por 200. Eu tive 100% de lucro? Não. Você não tem lucro de 100%. Esse é o markup. O markup é uma métrica que geralmente o varejo ele usa. Geralmente, por exemplo, o varejo ele tem um markup metrificado de 2,5. Ele compra esse objeto aqui por 100 e vai vender por 250. Dentro desse markup, ele já disse ali que ele paga todos os custos fixos dele, todas as variáveis dele, e tem lucro. Isso eu preciso entender o que é que a empresa, como é que a empresa trabalha. Muitas vezes o trabalho dela, ela está trabalhando com markup, mas é o indexador errado. Você falou o que é markup e lucro real. Markup é um indexador que vai medir como está esse preço e o que é lucro real. Faz parte de quê? Do regime tributário. Agora, ela tem que estar no regime tributário real, ela tem que estar no regime tributário simples. Qual o regime tributário que ela precisa estar enquadrada? Porque muitas vezes as empresas estão desenquadradas. E ela continua
vendendo dentro daquele regime tributário, pagando muito mais imposto. Aí deve ser fácil ligar para o governo e falar assim, governo, me devolve meu dinheiro que eu paguei? Me devolve meu dinheiro que eu paguei a mais? É claro que não. Aí precisa um trabalho jurídico, né? Que aí é Mas outra não é área. só esse contexto, né? Hein? Não é só esse contexto. Tem que ser tempo, custos operacional, custos de logística, time novamente. Como é que você vê isso? Pronto, vamos lá. Quando você entrou na minha empresa, Pronto. lá eu tenho lá 1.800 funcionários, tá certo? Pronto, você tem uma dor. Você me convidar lá, você tem uma dor. Não, eu não quero entrar nessa seara ainda. Eu tenho lá 1.700 funcionários, a empresa é totalmente lucrativa. Né? Opa! Você chegaria lá para mudar e você entraria como? Mas me mostra isso, ou me mostra isso, aquilo. Mas aí que eu estou te dizendo. Eu preciso que você me diga o que é que você... Eu quero aumentar, eu quero aumentar meu lucro. Pronto, você quer aumentar seu lucro. Parabéns, você já me disse. Eu vou entender a sua operação. Eu preciso entender a sua operação. Eu preciso entender. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com frango, eu trabalho com ovos, eu trabalho com logística, eu trabalho vendendo sapato. Eu preciso entender o que é que você faz. A partir do momento que você me diz, porque muitas vezes você pode ter uma empresa que tem 5, 6 segmentos. Ok? Legal, você quer crescer. Eu falo sempre que, geralmente, nós somos convidados para 80% em crises, sempre crise diária, tá? Não é época de crise, não, crise diária, e 20%, como ele fez a pergunta aqui agora, eu quero crescer. E eu pergunto, aí eu vou ter que analisar a sua empresa. Faz de conta, vamos dar um exemplo, você vende caneta. Aí você diz, André, eu quero aumentar a minha venda de caneta. Legal. Tem fornecedor para comprar? Tenho. Você tem maquinário para produzir aqui, matéria-prima, ou você compra produto acabado? Porque se for produto acabado é mais fácil. Não, mas eu quero produzir aqui, vou comprar matéria-prima, vou comprar os insumos. Legal. O seu maquinário consegue fabricar acima de quantos por cento do que você tem hoje? A sua empresa é ociosa em quantos por cento hoje? Ok. Ah, André, eu vendo 500 mil canetas por mês, eu quero vender agora 1,5 milhão. Legal, parabéns. Então nós temos 1,5 milhão de canetas. Isso vai transformar meu resultado em X. Tranquilo, ok. Tem mercado para isso? Você tem cliente para isso? Para poder você vender? Você vai vender a quem aqui, se for no mercado local? Não, mas eu vou vender a nível Brasil. Ok, já fez o custo a nível Brasil? Quanto vai custar? Porque é isso que acontece muito. Cuidado você que quer crescer. Cuidado. Porque muitas vezes você quer crescer, é legal, todo empresário quer ter faturamento. Não, eu estou faturando. Só que quando sai de uma linha de produção que está dando lucro e ele aumenta a produtividade dele, ele não fez os custos operacionais dele disso aí. E muitas vezes o crescimento dele vai consumir o resultado de hoje. Consome o de hoje e não dá lucro do que ele quer fazer. E daqui a 1 ano, 2 anos, ele está passando por sérios problemas financeiros, se for desorganizado, tá? Como ele falou aqui agora, ele já chamou um especialista antes, que o especialista vai analisar tudo isso, todo o fluxo, que eu tenho que entender. O fluxo dentro da empresa, a quantidade de funcionários. Eu tenho 20 funcionários para faturar 500, para poder fabricar 500 mil canetas. Eu tenho 20 funcionários. Eu vou faturar 1,5 milhão. Eu consigo com quantos funcionários? Eu consigo com 25 ou eu tenho que triplicar para 60? Ok? Ah, vamos botar que eu vá para 40, eu dobrei. Ok, qual é esse centro de custo? Eu preciso entender tudo isso. Aí é a hora que nós vamos analisar a empresa. E eu te digo, ó, vai, não vai. Tem empresas, uma empresa que vendia na cidade, em bairro, vendia no centro. Uma empresa de cosmético. Vendia maravilhosamente bem. Então, nós ajustamos toda a empresa funcionando. Aí o empresário disse, não, agora eu estou bem, agora eu quero ir para o shopping. Ok, é um direito, eu quero ir para o shopping. Só que o shopping tem um custo muito alto e lá não só vende ele. E tudo isso eu avisei para ele, o que podia acontecer. Ele só ia ter resultado daqui a 180 dias e a pergunta que eu fiz, nesses 180 dias, quem vai bancar toda a despesa do shopping? Não, meu caixa. O teu caixa suporta? Não suporta. Vamos analisar. Eu disse, não suporta. Se essa empresa não começar a rodar em 60 dias, você vai ter sérios problemas. Com 1 ano, ele teve que fechar 2 empresas. A que dava lucro e a do shopping. Isso aí e ficou endividado. Isso aí que eu chamo logística. Deu para entender? Mas é exatamente, é entender. Aí é a hora que você vai para o papel, porque ó, desde o tempo da tabuada, o resultado é final. Desde e o tempo hoje da nós tabuada. temos um mercado globalizado, nós temos a China, precisa analisar se é melhor a produção interna, se é melhor a produção terceirizada na China. Hoje nós temos no Paraguai, por exemplo, não sei se você tem esse conhecimento, mas deve ter, da lei de Maquila. Você conhece a lei de Maquila? Não.
Ali de Maquila, no Paraguai, eu levei a Pernambucanas para lá, as Meias Lupo, uma galera aí, que são amigos, né? No Paraguai, você entra com a alíquota zero do produto que você vai perfilar, ou seja, que você importa para fabricar, e sai com a alíquota zero em toda a América Latina, no Mercosul. Então, olha que maravilha. Aquele imposto que você paga aqui dentro de quase 50%, o Paraguai não tem. É um acordo entre América Latina e Paraguai. Então, ou seja, você produz, você importa a matéria-prima alíquota zero e sai com a matéria, com a questão pronta, o perfilado, com lucratividade zero. Aliás, eu tenho uma empresa lá no Paraguai também. Então, isso alavanca o país, com certeza, o número de empregos, fomenta demais, né? Então, por isso que eu insisto, a questão é logística. Às vezes você pega uma empresa aqui deficitária no Brasil, leva ela para o Paraguai e você vai conseguir tocá-la. Eu levei um amigo para lá que é um dos maiores produtores de autopeças para automóveis aqui dentro do Brasil, no setor de freios e também no setor de grampos para maçaneta, enfim. A empresa dele já expandiu em 1 ano 3 vezes. Por quê? Tem um incentivo fiscal, né? Então, o incentivo fiscal melhora tudo, né? Aí, além da logística, a energia subsidiada e uma série de coisas lá. Mas é isso. Mas Ô, André, me diga uma coisa. Não tem nada a ver com a vida desse cidadão. De quem? Desse cidadão que eu vou citar. Nós não temos aqui no Ceará essa loja chamada Avan. Aqui no Ceará não tem. Mas agora Mas vai ter. Eu estive fora e conheci uma van. E, para mim, me desculpe, foi uma decepção. Por quê? Porque você vê aqui dentro de Fortaleza, aqui essas ruas, Senador Pompeu, Major Facundo, tudo mais, tudo com lojas vendendo, tipo assim, essa taça que você está na mão, custa R$5. Entendeu? Agora, eu cheguei na van, pensando eu que estava entrando numa coisa assim diferente do que nós temos aqui no Ceará, não. O que eu vi lá foi coisas que tem aqui na Floriano Peixoto, Senador Pompeu, tigling, vamos chamar assim. Mas tudo é tigling, hoje o mundo é tigling. Nada de novidade, muito pelo contrário. Então, essa taça que você bebeu água agora, que aqui vende por R$5, lá é 20. Mas tem uma vantagem lá, Só que o homem tem 180 lojas. Mas você vai pegar o gancho que eu vou falar. O que é isso aí, esse sucesso? Cabe a quê? Peraí, deixa eu... A sonegação? Eu vou fazer só um complemento da Mazek. Mazek, deixa eu explicar uma coisinha para você. Existe comunidade em negócio, né? O americano já fala no business, no park. No park, no business. Ou seja, sem estacionamento não tem negócio. Outra coisa, ele agregou tudo dentro de um negócio só. Só que se você for ali na Floriano Peixoto comprar essa taça de 5, ele não vai te vender parcelado em 10 vezes. Percebe? Na van ele vai te vender em 15. Então, uma discussão que eu tive com o Rabelo aqui na loja de imóveis dele, quando a Magazine Luiza queria comprar a loja de imóveis dele, que um dos filhos falou, vende por 100 milhões, ele vacilou, não vendeu, quebrou com ela. Mas eu disse para ele o seguinte, cara, se eu fosse montar uma loja de imóveis hoje e fosse o cara comprar lá uma geladeira, eu falo, não, geladeira. Quanto você paga na Magazine Luiza a geladeira? Eu pago R$150 de prestação em 12 meses. Não. Aqui na minha loja, você vai levar a cozinha toda, fogão, a geladeira, o micro-ondas e tudo mais, até o tapetinho para você pôr no chão e você vai pagar o mesmo R$150 por mês. É isso. Vai fazer para mim, só que é em 30 parcelas. Pegou? Pegou a visão do negócio? Então, veja bem, tem estratégias e estratégias. Então, ele é extremamente inteligente, eu conheço ele pessoalmente. O que acontece no negócio dele? Ele juntou tudo dentro de uma mesma loja, trouxe o conforto, trouxe a comunidade, trouxe o estacionamento, trouxe a parte de recreação, trouxe a lanchonete. E você quer pagar como? Se você for na lojinha ali que vende bem mais barato, ele não vai te falar, não,
Principalmente se for chinês. Não, cartão não, só dinheiro e Pix. Então, veja bem, são estratégias, isso que eu chamo de logística. São estratégias de negócio. Imagine eu vender uma cozinha para você que queria comprar uma geladeira pelos mesmos R$150, porque o brasileiro tem uma característica que quem é do mundo dos negócios entende, do varejo. O brasileiro, ele não olha preço, ele olha o que ele vai pagar, se cabe no bolso. Então, se eu vender para você a cozinha toda por 30 parcelas de 150, incluído micro-ondas, fogão, o armário da cozinha, a geladeira, você vai comprar de quem? Você vai comprar a geladeira da Magazine Luiza ou você vai comprar na minha loja? Vai comprar na minha loja. Então, é estratégia de negócio. Agora, você pode, se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, já falou tudo aí, mas deixa eu te concluir aqui. Uma história de sucesso de 40 anos. Resultado e sucesso, a Van. Tem 40 anos. Total. E lucro Ok? lá em cima. 180 lojas, 50 bi de faturamento, 300 mil funcionários. Ele tem uma história de sucesso. O que ele falou aqui agora é uma grande verdade. Tá certo? Ele juntou tudo. Você vai no shopping. Quando você vai no shopping aqui, no próprio shopping aqui da nossa cidade, essa caneca também, essa taça não custa R$5. Ele está te dando lá segurança, conforto, estacionamento. Por mais que o estacionamento você paga, mas você tem um estacionamento. Sim. Ok? A logística da coisa. Você tem exatamente tudo isso aí. Então, o que é que acontece? Ele agregou. Aí, só que tem uma coisa que ele sabe fazer, ele sabe ganhar dinheiro. Ele sabe ganhar dinheiro. Ele sabe fazer conta. Você sabe quantas empresas de R$1,99 eu vi abrir no comércio aqui em Fortaleza? 1.000. Sabe quantas fecharam? 1.500. Você não faz conta, não precifica. E ele sabe fazer a conta dele. Quando ele compra, ele bota aqui a R$20, você falou que lá é R$20 uma caneca dessa, ele já está com uma precificação muito boa. Muito boa. Aí ele vende em 10 vezes no cartão de crédito. Quem paga a conta? Ele coloca, ele tem um carnezinho. Todas essas lojas que vendem com carnê. André, mas presta atenção vocês aí, vocês de casa. Loja de varejo não é loja de varejo, é um banco. Bem simples. Bem simples. Ele usa isso aqui, ele compra isso aqui por 10, vende por 12, já, o dinheiro dele ele já está te dando, emprestando por 20% a mais aqui no momento que você está levando o copo. A precificação. E aí ele vai colocar um jurinho lá de 2,5%, mais isso, mais aquilo no teu carnezinho, e você vai pagar. Então aqui você foi para legalizar o negócio. E seja feliz. Aí nessa taça ele já pagou o funcionário. Não é isso. Pagou o ar-condicionado. Então veja bem, eu acho esse negócio de varejo vai acabar. Loja de varejo. O e-commerce vai engolir tudo. Não. Já está engolindo. Veja bem, esse negócio de varejo, com certeza, escreve o que eu estou falando aqui hoje. Vai acabar. Porque o custo operacional é muito alto. Muito alto. O custo para manter um negócio desse de pé é muito alto. Muito alto. Ainda a Van está firme lá, porque é uma novidade ainda de mercado. É uma novidade de mercado ainda. Mas Casas Bahia, Magazine Luiza já está tudo no fundo do poço já. Só estão se arrastando. Mas, enfim, vai acabar, porque o commerce vai engolir. O commerce vai engolir. Então, o que é que acontece? É fazer conta. Então, o varejo, uma loja como a Van, como a Riachuelo, como essas grandes lojas, ela tem uma base de público, não tem? Ela tem um cadastro imenso. Então, ela faz uma conta muito simples. Ela sabe precificar, que isso é muito importante. Ela sabe comprar. No caso dessas lojas, muitas vezes ela produz também, tá? Essas lojas de roupa, elas produzem. Então, é um erro também? Hein? É um erro na minha... É conta, é tudo fazer conta. Então, o que é que acontece? E ela tem a base de cliente, é como ele falou. Aí, o que é que acontece? Eu vou comprar lá, chego na loja, essas lojas de varejo que vende roupa, o cara vende lá em 6 vezes, em 12 vezes. Chega agora no final do ano, todo mundo se endivida para o ano que vem. Todo mundo pagando o carnezinho lá. Ó. O carnezinho tem embutido quantos por cento de juros? 2, 3, 4. É um banco.
E eles reduzem o número de funcionários. Porque você entra numa loja dessas aqui no shopping, tipo C&A... Não, mas não mistura as coisas, mas você não vê funcionário. Mas não, você que tem que escolher a baixou o mercadoria. sindicato agora fala. Mas aí o que é que Baixou o sindicato. Aí, Não, quer dizer, Mas você é, não paga olha, funcionário. Saravá, viu, Mazé? Saravá. Você não paga funcionário. Mas rapaz. não tem nada a ver uma coisa do que nós estamos falando com o funcionário. Empresa. Mas não tem nada a ver. Então, todas essas empresas, cada um, é por isso que eu falo de gestão empresarial e gestão financeira. Todos esses grandes empresários não ficaram grandes à toa, ok? Ele tem uma receita de sucesso. Uma empresa, vou botar como a Avan, que deixa todo ano lá 500 milhões no caixa da empresa. 500 milhões no caixa da empresa. É muito dinheiro, né? Caixa livre. Caixa livre. 500 milhões. Ele tem 40 anos, faz a conta. Tá dando certo, viu, Mazé? Tá então, dando certo. ele pode hoje, um exemplo, uma loja, não tem, e pode ter certeza que isso acontece. Ele olha para uma loja daquela, toda loja tem que dar lucro. Lá tem o gerente, o diretor, tem um diretor de logística, tem um diretor geral que apresenta números para ele. E toda loja tem que dar lucro. Quando ele abre uma loja, ele diz assim, é sua loja tem que dar R$1 milhão por mês. Não deu, ele fecha. Não deu, ele fecha. Porque senão ele vai sacrificar as outras lojas. Deu para entender? E todo mundo que trabalha lá não quer perder o emprego. Um orçamento tem que suprir o outro, né? Tem. Não pode zerar. No primeiro momento, você tem um respiro de 90, 180 dias, ok, pode até acontecer isso, senão fica muito, né? Se não vender esse mês, abriu agora, não é assim. Mas 180 dias não deu resultado, fecha. E isso tem que ser feito. Porque senão, a loja improdutiva vai sangrar o caixa da empresa. Todos os dias, uma empresa com 20 funcionários, com 30, com 40, que deve ser uma loja dessa mais ou menos, ela tem um passivo trabalhista. Todo santo dia. E aí o que é que acontece? Essa conta deles é a hora que eles trabalham, fluxo de caixa projetado. Uma funcionária minha, essas 40 funcionários em um ano, quanto ele vai me dar de passivo trabalhista? Ok, quanto essa loja vai me dar de resultado? Se essa conta não fechar, ele vai lá e fecha a loja. E ele está certo. O Abílio Diniz, certo, era meu amigo. E eu tinha a casa no Guarujá em frente à casa dele. E uma vez eu peguei uma carona com ele no helicóptero dele. E ali na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, tem o Extra, que faz parte da rede do Pão de Açúcar. E ele passou em cima do estacionamento. Eu achei aquilo maluco, né? Ele passamos em cima do estacionamento e ele viu que estava vazio. Está vazio. E ele falou, mas está vazio. E dentro do helicóptero ele ligou para o gerente geral da loja. O que está acontecendo que está vazio? Não pode estar vazio, tem que ter promoção. Aí eu vi aquilo, fiquei assim. Mais tarde eu conversando com ele na casa dele, falei, cara, eu nunca vi uma ação dessa, né? O cara falou, mas sério, mas é assim. Por isso que todas as minhas lojas eu abro com CNPJ e diretoria independente. Pronto. Porque se ele quebrar, ele não vai levar a minha rede. Entendeu? Eu achei isso de muita sabedoria, foi um aprendizado para mim. Como um dos maiores empreendedores de tipo de atacadista, nesse segmento. Tem história de sucesso? Tá vendo? O rastro tem história de sucesso. Existe história de sucesso. Eu estava em uma empresa, fazendo a consulta, essa empresa faturava 500 milhões por ano. Só que nessa operação dela, tinha uma operação em 8 estados que faturava 80 milhões. Fazia parte dos 500 milhões. Só que a operação dava um lucro pequeno e muito trabalho. E o que eu colocava lá de esforço, se eu tirasse aquele esforço de lá, eu conseguia aumentar aqui, não só, eu podia não aumentar o faturamento, mas eu aumentava a rentabilidade que eu cobria o faturamento de lá. E em uma reunião de diretoria, eu mandei fechar, o termo é esse, mandei fechar uma operação de 80 milhões ano. Aí foi aquela confusão dentro da empresa. Pai, mãe, filho, todo mundo reclamando que eu sou maluco, sou isso. E eu expliquei por A, porque eu não chego simplesmente e digo, feche. Você tem que explicar por A mais B. Mas está dando lucro, mas o lucro que está dando e o prejuízo que vai dar lá na frente não vai compensar. Depois de 90 dias, ou 120, que eles insistiram, me chamaram e disseram, vamos fechar a operação de tal praça. Fechando a operação de 80 milhões. Então me sobraram 420.
Os 420 passou a dar mais lucro do que quando tinha operação de 80. E com menos trabalho. A questão, a análise tem que ser feita, a análise logística e uma análise só. Grana. Outra operação de uma cliente minha de logística, aí que era Fluxo de caixa puro e aplicado. trabalha com transporte, tinha um contrato com uma grande empresa a nível Brasil, um contrato, só que esse contrato não gerava o que tinha que gerar para a empresa. E quando esse contrato venceu, um contrato de 2 anos, sofrendo essa empresa muito, fizeram um contrato errado, eu não estava lá, tem que honrar o contrato, não queriam parar. Quando o contrato venceu, eu mandei aumentar em 50% o contrato e a empresa não aceitou de fora. Eu falei, pronto, não aceitou, acabou o contrato. E acabou o contrato, a empresa não aceitou. A empresa aqui, que estava passando por sérias dificuldades financeiras, transformou os resultados dela para maior. Por quê? Porque eu tinha que bancar uma operação dos outros. Eu tinha que bancar. É como se você cedesse na sua casa a energia para o seu bairro, você que cede. Mas você não está aguentando pagar a conta. Mas você tem um contrato. E aí, como é que faz com a vizinhança? Quando venceu o contrato, a sua conta de luz reduziu em 95%, a sua vida se transformou. Só que todo empresário, ele gosta de faturamento. Ele gosta de falar, eu estou faturando X. Agora, está ganhando dinheiro? Está tendo resultado? A última linha paga a conta? A última linha paga a conta? Como é que está teu contas a pagar? Como é que está os teus impostos? Como é que está seus funcionários? Como é que está seus fornecedores? Tudo maltratado. Por quê? Se preocupa com faturamento, não se preocupa com a logística, como você fala sempre aí. É complicado, negócio... E toda empresa nasceu para dar lucro. Hoje eu não acredito mais. Hein? Hoje eu não acredito mais em business que necessita de gente, ser humano. Está extinto. Mas até para cuidar da máquina, diminuiu. Não, peraí. Você colocar um cara para cuidar de uma automação, 50 máquinas, como é na China, pronto, é isso. Eu trazia carro da China. Um cara cuida de 50 máquinas. Isso é uma coisa. Agora, você pegar 50, 100 caras para cuidar de 50 máquinas, aqui, tá com problema. Aqui tem um grande grupo. Aqui tá no Ceará sério. Tem um grande grupo que eu fui visitar aí há uns 15 anos atrás. Grande grupo. Visitei 7 andares. Eu vi 3 funcionários. É o que funciona. 3 funcionários. E se trabalhar em home é melhor ainda. Tem um restaurante que eu almoço sempre. Um restaurante que eu almoço sempre. Você faz o prato lá, tudo. Na hora de pesar, tem uma maquineta. Você pega o seu cartãozinho, passa aqui. Não tem funcionário pesando mais, não. Ok? Tudo isso. Me diga uma coisa, o que você acha de empresa familiar? Ela normalmente dá sucesso ou não é sucesso? Tem histórias de sucesso e de insucesso. A maioria é insucesso. Exatamente. Eu contei que 20 anos atrás, quando eu quebrei, o dono da empresa, mas eu botei família dentro. E eu não soube gerir isso e eu acabei quebrando. Ok? Pessoas com muita autonomia e pouco resultado. Mas tem empresas de sucesso. Eu tenho empresas que estão na 3ª geração, que eu estou na consultoria, e empresa de sucesso. Porque a mentalidade, porque você não tem que ter herdeiro, não é? Herdeiro é uma coisa, é a hora que eu preparo, herdeiro é uma coisa, sucessor é outra coisa. Ok? É que às vezes eles misturam o herdeiro com o sucessor. O herdeiro já está no sangue. E o sucessor precisa ser trabalhado. O herdeiro não precisa de ser o sucessor. Isso a Bíblia dizia também. Todas as empresas dele, ele nunca colocou filhos dele, tá sempre CEO. Sempre cara preparado. Eu estava... André, está acabando, infelizmente, o programa. Eu quero que você manda aí um recado para o público em casa, tem meio minuto. Opa! Então, vocês que assistiram o nosso programa, que quer transformar a vida de vocês, pessoa física, jurídica, entra no meu Instagram, André Pimentel Sucesso, que você tem tudo lá, manda um direct para mim, porque a nossa especialidade, nós somos especialista em resultado e sucesso. Agora, você só vai ter sucesso se você colocar em prática todas as técnicas e ferramentas que ao longo da nossa vida nós aplicamos, tanto nas nossas vidas, como na vida das empresas e das pessoas, e que deram resultados. Obrigado, André, por estar conosco aqui. Lembrando a vocês aí de casa que nós estamos aqui terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole.